Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos continuidade às nossas doutrinárias, nossa querida COFA, Casa de Orações Francisco de Assis. Que nesse momento possamos estar numa postura tranquila, confortável, que possamos dedicar esse momento para a nossa alimentação espiritual, pois da mesma forma que precisamos nutrir o nosso corpo, precisamos também de alimento para a nossa alma. Que dessa forma possamos nos conectar com a espiritualidade superior e transmitir boas vibrações para o nosso planeta, derramando uma chuva de luz e de bênçãos, para que cada vez mais as pessoas se reconheçam como irmãos e dessa forma busquem a paz, busquem estar em harmonia, em tranquilidade uns com os outros. Nessa mesma tranquilidade, possamos mandar boas vibrações para o nosso palestrante, Edivaldo César, que hoje irá proferir uma palestra com o tema Avareza. Seja muito bem-vindo, irmão, à nossa casa. Saudações e uma boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal da COFA, Casa de Orações Francisco de Assis. É um prazer estar aqui para contribuir com esse momento doutrinário. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos auxilie na compreensão da sua doce e suave mensagem, mensagem essa que é libertadora para todos nós. E agradeço a casa pelo convite. Então, o tema de hoje é avareza. É um tema que está em um dos capítulos do Evangelho, basicamente, Evangelho segundo o Espiritismo, trazido pela codificação espírita como ensinamentos profundos para a nossa vida. A avareza. São vários temas tratados nas nossas mudanças e necessidades espirituais que esses mentores trazem em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que Jesus nos abençoe, nos inspire e nos ampare na compreensão do tema. Avareza é um substantivo feminino, vamos buscar o significado. Qualidade ou característica de quem é avarento, de quem tem apego excessivo ao dinheiro, às riquezas e a algo mais além de riquezas de ordem material. É uma falta de magnanimidade, de generosidade, mesquinharia, mesquinhez e suvinice também estão atrelados a esse tópico chamado avareza. Onde encontramos esse tema tratado no Evangelho, capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não se pode servir a Deus e a Mamon, onde trata da salvação dos ricos, na qual o Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 13, trata para nós da seguinte fala atribuída ao educador por excelência, que é o nosso irmão Jesus de Nazaré. Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não se pode servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Então, está no Evangelho de Lucas mostrando esse grande chamado da época para que nos dias atuais possamos compreender todos os ensinamentos que os mentores trazem para a nossa vivência, para o nosso dia a dia. Nos escritos da época rabínicos, mamon significa tanto dinheiro em sentido restrito, quanto as posses em sentido amplo. Ou seja, o apego nosso de espírito não está pautado somente no dinheiro, mas nós temos a ideia de posse, de possuir, de ser dono, em sentido muito mais amplo, que hoje nós começamos a entender através dos estudos espíritas, cujo objetivo é a educação nossa de espíritos em processo de educação, em processo de perfeição, utilizando mais uma vez uma encarnação para a nossa melhoria. Então, essas posses são tudo aquilo que tem preço, ou tudo aquilo que o ser humano possui, além do seu corpo e da sua vida. O corpo nos é oferecido pela misericórdia divina, pela natureza, para que nós possamos estar encarnados agora, ampliando as nossas capacidades de compreensão, aprimorando as nossas
potencialidades divinas em nós, perfeitas, as quais nós estamos utilizando a cada momento da nossa existência, da nossa vida. Então, em sentido restrito, posse. No sentido mais amplo, tudo aquilo que tem um preço, tem um valor, ao qual nós costumamos nos apegar, tanto que usamos muito esse problema da posse, né? É meu, é minha, é meu, é minha. Eu tenho, muitas vezes até um mal-estar, até uma doença que surge no corpo físico, não ficamos atentos e dizemos que a minha enxaqueca não é a enxaqueca, não é nossa, não nos pertence. É um momento de desajuste no equilíbrio mental, no equilíbrio emocional, como consequência chega no físico. Então, a ideia de posse, quando nos dirigimos a Deus, como é que nós fazemos? Meu Deus, né? Meu Pai, meu Deus, tudo isso ainda está arraigado em nossa consciência, em nossa natureza, do momento em que nos encontramos. Então, nesse capítulo 16 do Evangelho, são tratados temas de indivíduos que estavam lidando com a posse. É Jesus utilizando as palavras, utilizando as mensagens, como um grande educador e pedagogo que sabia e continuará sabendo qual o melhor método para a nossa educação espiritual. Ele traz o exemplo do mancebo rico, aquele mancebo que o procura perguntando o que era necessário fazer para herdar a vida eterna, para ter paz, ter felicidade. E ele diz: cumprir os mandamentos. Quais são os mandamentos da lei? E aí ele cita todos, eram os mandamentos trazidos por Moisés, as proibições, que a maioria traz o não na frente. Não desejar, não querer, não fazer, não, não e não. De acordo com o nosso nível evolutivo, as leis chegam para nós de uma forma que possamos entendê-la ou compreendê-la de acordo com a condição intelectual do espírito. E esse mancebo diz que ele já cumpria a lei. Jesus, conhecendo e sabendo que ele era rico de posses materiais, diz a ele: vai, vende tudo que tens e depois vem e segue-me. E hoje, através da psicografia de Divaldo Franco, o espírito Amélia Rodrigues, nos conta o encontro desse mancebo rico com Jesus. Olhava nos olhos quando Jesus o convidou: vai, vende tudo que tens, depois vem e segue-me. Mas ele não estava em condições, porque seguir a Jesus era muito mais difícil do que seguir os bens materiais, as posses e a riqueza que ele possuía naquele momento. Ele se preparava para uma corrida de bigas, uma corrida de cavalos, na qual ele ganhando mais posse, mais dinheiro, mais riqueza, mais perfume, mais roupas de grande gabarito. E ele foge imediatamente porque ele não suportava o olhar manso, meigo e amoroso daquele ser espiritual que olhava para ele nos olhos e o convidava: vem e segue-me, vem me auxiliar na divulgação do reino de Deus, do reino do nosso Pai. E o mancebo foge. Um outro exemplo é a salvação dos ricos, o camelo e o fundo da agulha. Uma mensagem muito grosseira de ser entendida quando se diz que é mais fácil que um camelo passe pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Palavras fortes da época. E hoje Kardec vem nos explicar, através da codificação, que eram palavras idênticas para definirem coisas diferenciadas. Uma agulha, todos nós conhecemos um fundo estreito, só um grande milagre, algo sobrenatural para um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Mas o camelo também era designado, além do animal, o fio de lã que se faziam para as costuras antigamente. E ele passava tranquilamente pelo fundo da agulha, não tinha problema nenhum. Então ficou a mensagem do camelo para perceber e para que nós pudéssemos questionar: será que um rico não alcança paz? Será que um rico não tem felicidade só porque tem dinheiro? Muito pelo contrário. A riqueza é um bem divino, de ordem material, para que seja aplicado aqui no nosso mundo, no nosso meio, que estamos encarnados e necessitamos das posses materiais para que elas conduzam às nossas necessidades. O problema está no apego. Por isso que ele diz: é mais fácil um rico, nem todos. Tem ricos que se apegam às suas posses como se fossem dele pertencentes.
Tem outros não, que auxiliam, distribuem, administram da melhor forma possível. O homem rico e suas terras é outro caso. Ele conta, havia um homem rico que plantou muito em suas terras, e chegando a época da colheita, havia em abundância, mas os celeiros que ele possuía não eram suficientes para guardar. Então ele disse para si mesmo: alma minha, fica tranquila, porque vou derrubar os celeiros menores e construir celeiros gigantescos, e guardarei, colherei e guardarei tudo. E direi à minha alma: regala-te, goza, aproveita tudo que tens. E ele conclui essa fábulazinha simbólica dizendo que, ó tolo, será que nesta noite mesmo você não desencarnará? Você não voltará para o plano espiritual espírito, deixando o corpo que vai ser sepultado e devolvido à natureza? Tanta vaidade, tanta tolice. Não nos apeguemos às posses. E a divisão dos bens, nesse quarto caso, no meio daquela multidão, 2 jovens irmãos, um deles levanta a mão e diz: mestre, já que és mestre aqui diante de nós, pede a meu irmão que divida a herança em partes iguais, a herança deixada pelos nossos pais. E Jesus disse: por enquanto eu não sou oficial para haver trabalhado diante da divisão de heranças de ordem material. A minha tarefa vai muito mais além. Eu estou aqui para distribuir, a qual todos nós já possuímos, os valores espirituais que somos dotados pelo nosso Pai, Criador e mantenedor da vida, causa de nossas existências, inteligência suprema, como eles dizem na primeira questão da obra básica que nós estudamos, que é o Livro dos Espíritos. Então, diante desses 4 exemplos, nós continuamos o estudo quando os Espíritos nos dizem que esta arrojada figura pode parecer um pouco forçada, pois não se percebe que relação pode existir entre um camelo e uma agulha. Acontece que naquele tempo hebreu eram conhecidos da mesma forma. Então, vários desses ensinamentos trazidos por Jesus, na tradução, deram-lhe vários significados. E alguns acharam até um absurdo, porque nós sabemos que são parábolas, são figuras alegóricas para que haja uma compreensão. E a compreensão não ia acontecer logo de imediato, naquele instante. Onde estávamos naquela época, só Deus o sabe. Mas em momento próprio ele já havia programado a vinda do Consolador. O Consolador que esclarece, o Consolador que enriquece, o Consolador que liberta. Através de quê? Através do conhecimento. Então, as posses estão aí. O material faz parte. É um meio para que nós conservemos a nossa situação enquanto encarnados. Mas o jesuíta francês Teilhard de Chardin nos diz com muita propriedade uma fala idêntica da doutrina espírita. Não somos seres humanos vivendo a experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo mais uma experiência humana. É muito diferente. Nós não somos espíritos de vez em quando nós lembramos. Nós não somos espíritos quando adentramos no centro espírita, não. Em toda parte, em todo lugar, estejamos fazendo o que for, nós somos espíritos imortais, centelha de Deus, criados para aperfeiçoar as potencialidades divinas que estão em nós. Então, quando nós lembramos que somos espíritos em experiências humanas, fica bem mais fácil a percepção, para que não nos deixemos nos levar pelo apego, pela avareza, que faz com que nós canalizemos todas as nossas forças e nossas energias apenas para o ter, esquecendo do que nós somos. O ter é passageiro. Riqueza e pobreza, quando nos fala o Evangelho, nos fala o Livro dos Espíritos, são experiências as quais todos nós passamos, passaremos ou ainda vamos passar. Ou estamos passando, quem sabe. Porque faz parte para o espírito experimentar a sua forma de administrar a falta do bem ou possuir o bem, os excessos ou a carência, para evitar muitas vezes a avareza. Ter e ser. Nós temos, tudo que temos é passageiro de ordem material.
Tudo que está fora de nós é passageiro. O que nos pertence está no nosso íntimo. São os valores, as potências, os talentos, como o filho pródigo que pede parte da sua herança e vai embora. A herança de Deus está em nós. A lei divina está escrita onde? Em nossa própria consciência, como respondem os espíritos a Kardec. Logo mais adiante tem o episódio de Jesus em casa de Zaqueu. Todos nós conhecemos a história de Zaqueu através do Evangelho, que precisa sempre ser lida, relida, quantas vezes forem necessárias, para o nosso conhecimento, para o nosso aprimoramento, para o nosso entendimento. Zaqueu é um cobrador de impostos. Até então, não era pecaminoso, não era proibido, não era negado ser cobrador de impostos, mas ser um cobrador honesto, coisa que Zaqueu não era. E era o chefe dos publicanos. Vivia no meio da multidão, cobrava os impostos a todos, parte iam para as autoridades administrar os bens materiais e parte ficava com ele. Então, sabendo que Jesus iria passar naquela cidade, ele se propõe a vê-lo de perto. Ele não conhecia, ele não sabia quem era. E conta-nos o Evangelho que Zaqueu era de estatura baixa, não alcançava a ver Jesus no meio de uma multidão, quando ele sobe a uma árvore em plena praça, um sicômoro, para ver Jesus. E para sua surpresa, Jesus, ao avistá-lo no topo da árvore, diz: Zaqueu, desce daí, porque importa que hoje eu vá cear em tua casa. Ele toma um choque, um susto. Como ele sabe meu nome? Eu nunca vi esse homem, ele também nunca me viu. Rapidamente passa pelo pensamento, ele desce e vai para casa preparar essa ceia. A própria multidão, entre os próprios apóstolos, sempre também existiram. Quando alguns deles já conversavam, o mestre vai cear em casa de um ladrão, em casa de um marginal, em casa de um cobrador de impostos ilegal. E Jesus foi. Chegando lá, já estava tudo pronto para que aquele banquete pudesse. Ele fez o esforço, ele tinha bens, ele tinha dinheiro, mas aproveitou o momento daquele encontro, justamente na presença também dos discípulos, e ele diz: mestre, que todos o chamavam de mestre, porque todos o sentiam e sentem que ele é o mestre por excelência, enviado do nosso Pai para nos conduzir à perfeição. Se eu tirei algo de alguém 2 vezes, mestre, vou devolver 4. Se eu tirei 3, vou devolver 6. E assim por diante. Se eu tirei 4, vou devolver 8. Dobrava. E Jesus fica satisfeito com aquele momento, aquele banquete material e também um banquete espiritual. Quando ele diz: hoje a salvação bateu na porta desta casa e encontrou esse cidadão. A partir daí, Zaqueu muda a sua conduta diante desse ser elevado, espírito de primeira grandeza que nós sabemos, irmão nosso, conduzindo a nossa humanidade na Terra para alcançarmos o reino angelical. E a mentora Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo, nos fortalece dizendo que Jesus, que o conheceu, nunca mais foi o mesmo, porque muda a sua atitude mental, sua atitude emocional, sua atitude íntima. É a aproximação de um ser angelical. E todos tiveram essa oportunidade naqueles dias em que ele caminhava pela terra em determinada região, levando a mensagem da libertação espiritual. Então, esta mesma mentora, através dessa psicografia abençoada do professor Divaldo Franco, que nos traz a interpretação de vários capítulos do Evangelho, nesta obra, o Evangelho de Jesus à luz da psicologia profunda. Então, ela faz uma análise, é uma das obras da coleção psicológica de Joana de Ângeles, e nesse capítulo 16, ela traz a avareza, dizendo que diante do cosmo abundante e generoso, com infinitas possibilidades de progresso, de crescimento, de valores, somente o ser humano se expressa com mesquinhez e avareza, somente nós, preocupado com a posse efêmera que lhe pareceria garantir a paternidade
da vida e a segurança existencial. Como se a vida fosse apenas para possuir, apenas para angariar, apenas para guardar. Somente o ser humano se expressa como um mesquinho e um avaro. Por quê? Porque os outros irmãos nossos da natureza, eles utilizam os bens da natureza quando tem necessidade, mas não para guardar, não para aniquilar, não para desprezar, não para matar somente por matar. Um animal, quando tem fome, a sua caça, guarda, come mais tarde, não usa o supérfluo, porque terá sempre abundância, porque a natureza provê, se provê para os lírios do campo, se provê para os animais, quanto mais para nós, que somos seres inteligentes do universo, que já temos a capacidade da busca. E aí ela continua nos dizendo de onde vem essa necessidade do possuir. Porque é a necessidade que ainda está intrínseca em nós, no estado evolutivo em que nós nos encontramos. A falsa conduta social de acumular para deter é remanescente do instinto primário, que se assegura da possibilidade de retenção da presa para o repasto futuro, sem dar-se conta da variedade de recursos que se encontram em torno e servirão para a preservação da vida. Olha que interessante. É uma conduta social de acumular. Quando diz que algo vai faltar, nós corremos ligeiramente para poder segurar para manter a nossa manutenção, enquanto muitos dos nossos familiares. Porque, na maioria das vezes, pensamos apenas em nós e naqueles que estão próximos. Então, ainda é aquela chaga pequenininha da sociedade que os Espíritos nos dizem, que é a única que entrava o nosso progresso espiritual, se chama egoísmo. E com o egoísmo vem o apego às posses materiais que não nos pertencem, são passageiras. Então, ela diz aqui, é o instinto primário, que se assegura da possibilidade de retenção para o repasto futuro. Nós estamos habitando um mundo íntimo de expiações e provas. Como consequência, o planeta recebe essa categoria moral. Saímos apenas do mundo primitivo. Então, ainda trazemos resquícios das vivências no mundo primitivo, quando eles nos dizem que a moral ainda é muito a desejar, que o único objetivo do ser é a sua manutenção. E isso é feito de forma instintiva, como trabalham os nossos irmãos, outros na natureza, né? Então, ela diz que tem abundância no universo. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia nunca nos faltará. Jesus tomou exemplo dos lírios do campo. Se ele alimenta, olhar os lírios do campo, os pássaros do céu não semeiam, não guardam, comem, se alimentam, bebem água, a natureza provê, quanto mais a nós. Quais são as consequências desse apego, dessa avareza? Essa força quase incoercível, diz a mentora Joana, porque é ancestral, fincada no ego, responde pelos conflitos sociais e econômicos, políticos e psicológicos, que arrastam multidões ao desespero, escravizando os sentimentos e as aspirações pela posse. É o que nós vemos hoje em dia na nossa sociedade. Todos os países estão em movimento, estão em ebulição, nesse grande momento em que o planeta está em transição. Porque nós, os espíritos, estamos desejando sair da condição de expiações e provas para alcançarmos o nível de regeneração para conosco. E, naturalmente, nós influenciamos o planeta, que é a morada, a casa onde nós habitamos. Então, o tipo da casa, a moradia, a residência, é de acordo com o nível dos moradores, lógico. Então, por isso que nós dizemos, nós é que estamos em expiações e provas. Estamos evoluindo espiritualmente e materialmente. O planeta está evoluindo também, que está submetido também à lei do progresso, que é para todos, material. Avareza nos relacionamentos pessoais. Hamed nos traz atenção. A avareza é um dos sentimentos egóicos, sentimentos negativos, sentimentos que adoecem o ser, que muitas vezes o ser é tão avarento
que nem para ele utiliza. Ele apega, tem prazer em possuir, mas não para utilizar, não para gastar. E olha aqui avareza nos relacionamentos pessoais. Nesse sentido, a família, os amigos, os objetos são sempre seus, é o que nós dizemos, meu filho, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu. Sem que, por sua vez, se permita doar aos outros. Tal condicionamento leva o indivíduo, na sua masculinidade, à prepotência sobre o feminino frágil e pecador, responsável pela sua perda do Éden mitológico. Então, na mitologia antiga passada, né, nós vemos a masculinidade sempre dominando o feminino, que era uma condição ainda da sociedade da época, muito mais do que nos dias atuais, que os trabalhos hoje de divulgação, de conscientização, de respeito uns pelos outros, principalmente nós que estudamos doutrina espírita e sabemos que somos todos espíritos imortais em processo de evolução, hoje habitando um corpo masculino na sua conformação fisiológica, amanhã um corpo feminino, porque o espírito não possui sexo, que na época de Jesus não era diferente. Por que ele escolheu apóstolos homens? Porque as mulheres não tinham significado diante da sociedade, que as mulheres não eram ouvidas. E Jesus vem na conformação física masculina, convoca os homens também para divulgarem o seu evangelho. Mas as mulheres deram a cobertura. As mulheres se aproximaram com a sua sensibilidade de espírito quando se encontra nessa situação e deixaram penetrar a mensagem muito mais rápido em si, que não estavam divulgando nas praças, não estavam visitando as cidades, mas dentro do próprio lar levava essa mensagem libertadora, que eram as lições que são, melhor dizendo, as lições do Evangelho. Então, nesse sentido, a família, os amigos, os objetos são sempre nossos, sem que, por sua vez, se permita doar aos outros. Nós fazemos parte de uma grande família. O próprio Evangelho nos trouxe família pelos laços corporais, família pelos laços espirituais, fazendo parte da família universal. E o Pai é nosso. Pai nosso, Jesus disse, o Pai é nosso. Não é meu só, não é seu só, é nosso. Pai nosso que está nos céus. O céu está em nossa própria consciência. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos descobrindo o sagrado em nosso íntimo. E a partir daí, vamos nos conectando e gravitando para Deus, que é a meta do espírito imortal. E esse grande educador, irmão nosso, de todos nós, modelo e guia da Jesus da cidade de Nazaré, modelo e guia de perfeição para o planeta Terra, à luz da psicologia profunda, diz a mentora Joana, arrebentou esse pressuposto de dominação patriarcal, realizando a superior androginia figurativa, quando harmonizou os seus ânimos com a sua ânima, em perfeita identidade de conteúdos, o que lhe permitiu transitar pelos diferentes comportamentos emocionais, mantendo a mesma qualidade de conduta. Olha que maravilha. Esse é o objetivo nosso, gravitar para Deus nas experiências humanas, ora no corpo feminino, ora no masculino, para que possamos descobrir a nossa meta, que é o Deus em nós. Porque o Espírito não é nem homem nem mulher. Estamos utilizando as experiências do masculino e as experiências do feminino. Então, ela diz, Jesus veio justamente com esse objetivo. Harmonizou-se, veio em missão de amor, não veio espiar, não veio provar. Fez-se escolher-se pelo Pai para co-criar nosso planeta. Imagine, antes de nós, ele já havia vindo, através de quê? Da comunidade dos espíritos puros, que nos fala o nosso irmão Emmanuel, enquanto desencarnado pela psicografia do irmão Chico, dizendo que existe uma comunidade de espíritos nobres, espíritos puros, responsáveis pelo planeta Terra. E dessa equipe, Jesus é um dos membros
que veio à Terra trazer a lição maior, que é a lição de amor, que é através do Evangelho. Então, à luz da psicologia profunda, Joana faz essa análise. Ele arrebentou esse pressuposto de dominação patriarcal. E hoje estamos buscando trabalhar o respeito entre nós. Estejamos na condição e na posição que seja, precisamos respeitar, sermos respeitados, divulgar o respeito e vivê-los na íntegra. Para quê? Para que haja harmonia entre nós do planeta Terra. Todos gravitando para Deus, porque não permaneceremos aqui para sempre. As potencialidades de Jesus. Jamais lhe aconteceu a predominância essencial de um conteúdo psicológico, em detrimento de outro. Quem sempre se encarrega de contrabalançar a atitude, destacando ser essencial e não seu exterior. Ou seja, trouxe tudo de bom do íntimo para nos mostrar, para nos trazer como educador por excelência e dizer que todos nós alcançaremos também este mesmo núcleo, esta mesma potencialidade, porque todos somos dotados. Quanto espíritos em processo de evolução, cada um no seu nível. E esse nível varia de acordo com o quê? De acordo com a nossa marcha, a nossa caminhada espiritual. Uns mais lentos, outros mais rápidos, aproveitando. Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos que já alcançaram o estado do bem precisarão ainda reencarnar? Eles já nasceram assim? Não. Fomos todos criados iguais, simples e ignorantes. E esse avanço depende da vontade, do querer. Palmilhar pelo bem, em vez de palmilhar pelo não bem, que nós chamamos de mal. E eles dizem que o mal é a ausência do bem. Então, na divisão da herança, na passar a linha pelo fundo de uma agulha, que era o camelo significativamente, simbolicamente, dividir os bens da família, herança, e guardar no celeiro para se resgalar mais tarde, tudo isso eram condições ainda passageiras do espírito que ainda não compreendia. Então, Jesus jamais veio para julgar e condenar, dividir e justificar. Isso significaria destruir o sentido profundo da sua missão, da sua mensagem, da sua tarefa, tornando-o trágico em sua construção de amor. Temos certeza disso. Não veio para julgar. Lembremos da mulher chamada pega em adultério, que foi apresentada em praça pública por quem? Pelos homens, que tinham interesse em fazer aquela questão para tratar um prejuízo diante das leis e tentar envolvê-lo. Mas como mestre é mestre, ele leva a mulher pelos cabelos, joga no meio da praça e pergunta: mestre, que dizes? Esta mulher, esta tal, foi pega em adultério. E a lei antiga, manda que apedreje. O mestre agacha e começa a escrever no chão, significativamente com um gancho na areia, as qualidades ainda não desenvolvidas dos homens que estavam todos ao redor, julgando a mulher adúltera. Orgulhosos, vaidosos, mentirosos. E aí eles começaram a ler e insistiram: que dizes? E o mestre responde: a lei não manda que apedreje, pois atire a primeira pedra. Quem? Aquele que estiver sem pecado. Conta-nos o Evangelho que os homens mais velhos saíram primeiro, porque os mais velhos estavam há mais tempo no corpo físico, que já tinham uma certa idade. Já havia tido a oportunidade de errar muito mais. E agora se faziam de justiceiros, trazendo a mulher para ser julgada e condenada. Deixaram as pedras, foram embora, e a mulher permanece diante dele e pergunta: mestre, o senhor não vai? Ele diz: não, cadê os homens que te trouxeram? Foram embora. Nem tampouco eu não vou te julgar nem te condenar. Pois eu lhe digo, minha filha, vá e não tornes a pecar. Pecar significa um erro, algo que está em desacordo com a lei. E ela foi embora, levou a mensagem purificadora, libertadora, saiu da cidade, foi morar em outro local e levou a mensagem de Jesus. Mas
liberta daquela condição que os homens da época iriam atirar para ela. A verdadeira propriedade, a questão da riqueza assumiu na Boa Nova uma postura relevante, porque verdadeiramente ricos não são os possuidores de coisas e volumes da ambição. Nós já sabemos quem são os ricos. Onde está o teu tesouro, é aí que está o teu coração. Ricos são os espíritos nobres, que já desenvolveram suas potencialidades, estão usando para o bem, em favor de si, em favor do próximo. Por isso que ele diz, bem-aventurados os pobres em espírito, porque esses verão o reino de Deus. Esses se serão claros na frente da vida, na frente da lei, observando que tudo vem de Deus e nada nos pertence. Coisa alguma, a não ser os nossos atos, as nossas atitudes. Atitudes essas que precisam ser renovadas. O reino dos céus se inicia na terra, com os dons da renúncia, da abnegação, do amor, que se engrandece até a postura da caridade. Então, os degraus para se chegar ao reino dos céus estão pautados nas ações e não nas posses. Aí lembro-me neste momento do capítulo 2 do Evangelho, o meu reino não é deste mundo. Quando o único espírito se comunica nas instruções dos espíritos, se intitula Rainha de França e diz assim, quem melhor do que eu para compreender esse ensinamento de Jesus, o meu reino não é deste mundo, porque rainha eu fui entre os homens. E rainha eu pensei que eu chegaria no reino dos céus, ou seja, no plano espiritual. Mas por engano, quantos espíritos que eu acreditava que não tinham sangue nobre para eu me dirigir a eles, eram meus serviçais. Cheguei no plano espiritual e os encontrei numa postura espiritual bem mais elevada do que a minha. Enquanto na terra eu ordenava, e aqui no plano eu tive que, por minha vez, me tornar humilde e pedir ajuda a eles, porque estavam numa condição bem mais avançada do que a minha. E termina a comunicação dizendo, orai por aqueles que ainda não alcançaram o reino de Deus, porque o reino de Deus não se alcança com as riquezas materiais apenas, se alcança através do bem que cada um de nós fazemos, das nossas atitudes. E essas atitudes estão pautadas nos ensinamentos trazidos pelo Mestre. Orai, se despede da comunicação, pedindo que nós oremos, porque a missão do homem inteligente na Terra é de promover o próprio progresso, com o seu próprio progresso também. E aí reside o fim providencial da riqueza, que estimula a criatividade. Os títulos são passageiros, rainha, rei, doutor, governador, imperador, seja quem for, aqui na Terra. Mas no reino dos céus, no plano espiritual, em que local nós estaremos, os humanos, nas experiências de agora, depende dos degraus que nós estamos construindo agora, neste momento, para a nossa ascensão. Ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Servir a Deus é desenvolvermos em nós as potencialidades divinas através das boas práticas que os Espíritos nos orientam. O BIP, benevolência, indulgência e perdão. Fora da caridade não há salvação. E Mamon é o apego às coisas materiais como se nos pertencesse. Ninguém pode servir a dois senhores, porque vai se apegar muito mais a Mamon, devido ao nível evolutivo em que nós nos encontramos. Mamon vai ser muito mais importante para nós do que as coisas a nível espiritual, as potencialidades, as mensagens, as orações, os apelos, o chamado maior dos irmãos maiores que vem ter conosco para que nós possamos realmente caminhar, evoluir, caminhar, se desprender, trabalhar, vivenciar as experiências necessárias que todos nós podemos fazer a todas as horas que a gente procure, que a gente necessite. Então, ninguém pode servir a dois senhores. A avareza é uma doença.
é um sentimento que corrói, é um sentimento que faz com que o indivíduo pense que tudo lhes pertence. Mas esquecemos que a Deus tudo pertence. Nós também pertencemos a Deus, nosso Pai, Criador e mantenedor da nossa existência. Então, nós estamos aqui, a obra Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, onde vários tópicos do Evangelho segundo o Espiritismo são explicados hoje para nós à luz da psicologia profunda. E esse Espírito Joana de Ângeles também fez parte da obra da codificação com mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, usando o pseudônimo de um espírito amigo. Então, estou aqui encerrando essas reflexões tão necessárias para todos nós, agradecendo à família do COFA, da COFA, melhor dizendo, a Casa de Orações, Francisco de Assis, pela oportunidade de estudo e de reflexões para que possa calar fundo em nossa consciência. E eu agradecendo, deixo aqui um abraço a todos, que Jesus nos abençoe, nos conceda sempre a sua doce e suave paz, e que nós aproveitemos a oportunidade que a vida está nos oferecendo agora, neste momento. E a oportunidade é essa que todos nós podemos fazer utilizando, porque é uma proposta de crescimento espiritual, e quando nós nos vinculamos a uma casa espírita para poder conhecer melhor Jesus, é porque nós temos a necessidade. Nós sabemos que somos espíritos, que precisamos estarmos trabalhando com essa possibilidade de crescimento espiritual. Todos juntos possamos caminhar firmes e seguros na proposta que Jesus de Nazaré nos traz para esse momento. Então, nós estamos aqui concluindo esse momento, e eu vou trazer aqui uma oração de Francisco de Assis e Vidal, para que possamos encerrar esta preleção. Que Jesus nos abençoe, muita paz para todos nós nesse instante, em todos os momentos da nossa vida e para a humanidade inteira. Jesus conosco sempre. Essa é a nossa meta e a nossa tônica. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio,
que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, mestre amado, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, a grandeza da esperança. E onde houver tristeza, a tua doce alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Queremos agradecer por essa maravilhosa palestra, que ela tenha servido para nos alertar, para nos orientar, nos esclarecer, a observar e entender, né, alguns comportamentos que nós temos, que possamos cada vez mais seguir os exemplos do nosso Mestre Jesus. Muito obrigada, Givaldo, muito obrigada por todos que nos acompanharam e não esqueça de curtir e compartilhar essa palestra para que ela alcance cada vez mais pessoas. E até o nosso próximo encontro.